Mas, ó, vamos falar mais um pouquinho de Campos Neto. E se a gente vai na Globo, só pode ser a Dani Lima que vai trazer isso pra gente, né? Então, bora lá, Dani Lima, traz pra mim. Tem, gente, coisas que vocês viram, tipo o jantar, o converscote oferecido pelo Tarcísio de Freitas para o presidente do Banco Central, no qual depois o Júlio Wisiak, colunista da Folha, disse que Campos Neto havia levantado o dedinho e sinalizado que poderia ser ministro da Fazenda do Tarcísio em 2026. Assim, já bateu super mal para um presidente do Banco Central que é independente, né, sinalizar de novo a disposição de assumir um cargo no eventual governo de um bolsonarista. Não bastasse isso, já vinha ruim a toada. Hoje eu fui conversar com um aliado do Lula e ele me disse basicamente assim: Daniela, fora o que vocês viram, teve o que ficou sabendo o presidente da República, antes inclusive desse jantar do Tarcísio de Freitas com o Roberto Campos Neto. E aí é isso que está na nossa tarja. Virou uma intrigaiada desgraçada, perdão da palavra, de novo, a relação entre o Lula e o presidente do Banco Central. O Lula foi avisado por mais de um interlocutor, inclusive do mercado financeiro, que Roberto Campos Neto estaria fazendo pregações contra a saúde financeira do governo nas falas que tem feito com gente do mercado do setor produtivo fechadas. Pô, aí é sabotagem, né? Não é nem prevaricação. Isso, a prevaricação seria ele se omitir. Isso é sabotagem. O agente do Estado está deliberadamente atuando contra o governo. Então, ele não é independente, ele é antagonista. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E isso se conforma, isso se concretiza quando ele aceita ser ministro da Justiça do próximo governo, mas que já sabe é de oposição. Então, fora Campos Neto, irmão, é para ontem, né? E bom, vamos lá, que tem alguma coisa, de certa forma, andando nesse sentido, mas não exatamente por esse caso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação na última sexta-feira para apurar possível conluio entre o Banco Central e seu presidente Roberto Campos Neto com bancos e operadoras do mercado financeiro. O objetivo seria manipular a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. A representação é assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e foca no Boletim Focus, uma publicação do Banco Central que reúne expectativas periódicas do mercado, geralmente coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Furtado aponta que a definição da Selic leva em consideração essas publicações, que, por sua vez, seriam influenciadas pelos interesses de instituições privadas. Lucro, no caso, né? Para o subprocurador, a prática pode abrir um precedente para a manipulação dos índices econômicos do país, como a Selic, em detrimento do interesse público. Ou seja, pode-se estar usando a Selic como ferramenta de aumentar o lucro do 1% do país, que são os rentistas, em detrimento da qualidade de vida e do desenvolvimento dos outros 99%. Ora, se a taxa básica que conduzirá relações financeiras no país é predefinida levando em considerações previsões dos próprios agentes que irão reger tais relações, vejo que se pode estar diante de uma gama de possibilidades de manipulação de índices por essas instituições, disse o Furtado na representação. O documento aponta para os sucessivos aumentos na Selic ao longo do mandato de Campos Neto entre 2018 e 2023. A partir de agosto de 2023, já com Lula no poder, a taxa básica de juros começou a cair. O pedido veio, né? O pedido do... Como é que eu posso dizer? Como é que eu estava falando? Como que eu estava me referindo à palavra antes? O pedido da representação, isso sim, veio após uma denúncia do Eduardo Moreira, do CL Notícias. Maio passado, o articulista questionou a veracidade dos conteúdos do Boletim Focus e a cobertura dos meios de comunicação hegemônicos acerca do tema. Vamos lembrar que o Eduardo Moreira é um cara muito ligado ao sistema financeiro, ele veio de lá, então ele realmente entende, né? Também não sei se ele é independente, como o Roberto Campos Neto. Juro que não sei, mas ele pelo menos parece
ser alguém muito mais que pensa no desenvolvimento, no social e tudo mais. Depois desse mega evento que teve aí do ICL, né, Despertar Empreendedor, eu comecei a ver umas hashtags de Eduardo Moreira no Banco Central pipocarem. Não sei se eu estou 100% de acordo com isso, mas é algo que, pelo jeito, não duvido de ser pautado em breve. E aí tá, vamos lá. De acordo com a análise do Eduardo Moreira, há uma campanha midiática contra os analistas, contra os diretores do Banco Central ligados ao governo Lula. Ou seja, há esse favorecimento midiático, né, feito pela mídia, organizado pela mídia, para a classe bolsonarista que abriga o Banco Central. Nesse contexto, alguns analistas distorciam os dados apresentados para pressionar em favor dos interesses dos grandes banqueiros. Em um vídeo, Moreira faz uma análise comparativa da expectativa máxima de inflação publicada pelo Boletim Focus. Ele mostra os dados desde 2008, 2016 e do período de pandemia, com pouquíssimas variações, que não passavam de 0,5% a 1%. Em fevereiro de 2024, por outro lado, apenas no dia em que saiu a ata do Copom com nova redução da Selic, a expectativa máxima da inflação de Boletim Focus subiu 3%. E o padrão se repetiu depois. Abre aspas. Claramente, para manipular o mercado e fazer confusão de que a expectativa de inflação subiu com a divulgação da ata do Copom, só para manipular no dia. Isso é potencialmente gente manipulando o mercado para ganhar 100, 200, 300 milhões, só especulando o que já sabia que seria divulgado pela Focus. Então, irmão, isso aqui é uma milícia, uma gangue financeira, né? Onde se tem o pré-vazamento dos dados da maior autoridade monetária do país, que é o presidente do Banco Central, abaixo somente do ministro da Economia, ministro da Fazenda, no caso. Bizarro, né? Então, meu irmão, vamos lembrar que eu comecei esse vídeo escutando uma fonte da Globo, certo? Era a Dani Lima? Era, mas é da Globo. Então, ouvir muito a Globo sobre o assunto econômico é tiro no pé para a esquerda, porque o interesse dela, da Rede Globo, e o da população nas políticas monetárias e econômicas são inversamente proporcionais. Cada um quer uma coisa, né? A Globo é financiada por esses top 1% dos banqueiros a quem a gente se refere. E a própria Globo está ali no top 1 também. Tem muita coisa, tem muito bem, tem muito patrimônio. E nada remunera melhor no Brasil do que ter muito patrimônio. É literalmente isso que eles vivem fazendo para se manter no poder para sempre. Então vamos ouvir uma fonte mais aliada ao governo do que a Globo para dar essa porrada aí que eu acabei de dar. Então vem Lindenberg Farias. Olha, sobre a reunião do Copom, do Banco Central, e a posição do Roberto Campos Neto, eu quero aqui acusá-lo de estar prevaricando como presidente do Banco Central. Porque uma das missões do Banco Central é intervir no mercado de câmbio para segurar o dólar. Ele não está fazendo isso. Ele está lavando as mãos. É, na verdade, um ataque especulativo contra o governo. Cada dia uma manchete. O dólar subiu, e ele não faz nada. Nós temos mais de 350 bilhões de dólares de reservas que foram construídos no nosso governo. A verdade é que ele quer tanto desestabilizar o governo, um ataque especulativo, como, sinceramente, tem muita gente ganhando dinheiro aplicando nessa valorização do dólar. Agora, essa omissão é uma omissão criminosa. Esse é um dado importante. A gente está atento nessa reunião do Copom. Amanhã sai o resultado e a gente sabe que é uma vergonha se, na verdade, eles conseguirem travar a redução dos juros, porque a inflação caiu, pessoal. A inflação que chegou a 12% do governo do Bolsonaro em abril de 2022, fechou em dezembro do ano passado em 4,62%. E agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,92%. Não existe justificativa técnica, mas eu quero trazer esse outro dado aqui. Para mim, o presidente do Banco Central está cometendo um crime, está prevaricando um ataque especulativo para tentar desestabilizar o governo do presidente Lula.